Pastor Mendes. Pastor Mendes debate com os sistemas religiosos, considerando as cartas de Paulo, que muitas vezes confrontam práticas e ensinos das sinagogas e dos religiosos da época. Para compreender melhor o contexto e os princípios de Paulo, podemos analisar como ele se posiciona em relação às sinagogas, às tradições judaicas e, mais importante ainda, à pureza do Evangelho. Aqui está uma análise mais detalhada sobre esse assunto. 1. O confronto de Paulo com as sinagogas e os líderes religiosos. Paulo, em suas cartas, frequentemente critica as tradições religiosas que afastam as pessoas da verdadeira fé em Cristo. Embora ele próprio fosse judeu e frequentasse as sinagogas, suas palavras contra os líderes religiosos tinham um propósito muito claro: alertar sobre a hipocrisia e a ênfase em rituais externos, sem verdadeira transformação interior. Exemplo 1, Gálatas 2:11 ao 16. Aqui, Paulo confronta Pedro porque ele estava se afastando dos gentios quando os judeus chegavam. Paulo chama isso de hipocrisia, porque ele sabia que a salvação não vem pela obediência à lei mas pela fé em Cristo. Paulo e a sinagoga. Paulo não era contra as sinagogas em si, mas contra a falsa ideia de que as obras da lei como a circuncisão são necessárias para a salvação. Isso é refletido em várias de suas cartas. Pastor Mendes. Observa a hipocrisia religiosa. Paulo se opõe a líderes religiosos que impõem práticas externas sem uma mudança genuína de coração, o que é visto como uma forma de falsidade espiritual. Exemplo 2, Filipenses 3:2 ao 9. Paulo fala de sua antiga vida como fariseu e da confiança que ele tinha nas obras da carne e circuncisão, obediência à lei, etc. Mas agora ele renuncia a tudo isso e vê como perda tudo que antes considerava importante, para ganhar Cristo. Critica a confiança nas obras externas. Paulo denuncia a religiosidade que não transforma a pessoa, pois a salvação vem pela graça e não pelas obras da lei. Sinagogas e tradições. Paulo também ataca as práticas que impedem o acesso direto à graça de Cristo. Ele não estava contra os judeus ou as sinagogas, mas contra o sistema religioso que não reconhecia Jesus como o Messias. 2. As cartas de Paulo e o Evangelho contra a religião. O evangelho que Paulo pregava não era um evangelho de rituais e tradições, mas de fé em Cristo como único meio de salvação. Isso muitas vezes o colocou em conflito com os líderes religiosos da época. Paulo não estava demonizando a religião judaica, mas sim expondo os perigos de um sistema que trocava a fé em Cristo por rituais vazios. Exemplo 3, Romanos 10:1 ao 4. Paulo expressa o desejo de que os judeus sejam salvos, mas alerta que a justiça de Deus não pode ser alcançada por obras da lei mas pela fé em Cristo. O problema das sinagogas. Paulo enfatiza que os judeus, em geral, estavam tentando buscar justiça por suas próprias forças, sem entender que somente a fé em Cristo traz a salvação. O sistema de obras religiosas, que ele critica, é aquele que substitui a fé pela observância de regras externas. Exemplo 4, Colossenses 2:16 ao 17. Paulo exorta os cristãos a não se deixarem ser julgados por ninguém em relação à observância de festas religiosas, festas de lua nova ou sábados, pois todas essas coisas eram sombras daquilo que havia de vir, Cristo. Crítica às práticas judaicas. Paulo não critica o judaísmo em si, mas as práticas religiosas que não conduzem à verdade de Cristo. 3. A perigosa tradição religiosa. Paulo estava preocupado com a infiltração de falsas doutrinas nas igrejas, muitas vezes causadas por líderes religiosos que continuavam a pregar práticas judaicas como necessárias para a salvação. Esse era um problema central nas cartas de Paulo, especialmente porque ele via um grande perigo na mistura de graça com obras da lei. As cartas de Paulo como alerta. Gálatas 1:6 ao 9. Paulo fala sobre a pergunta central: quem vos perturbou, para que não obedecesseis à verdade? Ele avisa que qualquer outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo é maldito. 2 Coríntios 11:3 ao 4. Paulo se preocupa que os cristãos sejam enganados por falsos mestres, que pregam um outro Jesus. Colossenses 2:8. Ele também adverte contra os filosofias vãs e enganosas que vêm da tradição humana, incluindo práticas rituais e religiosas que se afastam da verdadeira fé. 4. O que isso significa para as igrejas de hoje? A preocupação de Paulo com as tradições religiosas e a ênfase em Cristo como único caminho para a salvação é altamente relevante para a igreja hoje. Em muitos casos,
As igrejas podem cair na tentação de substituir a verdadeira fé por rituais vazios, tradições sem fundamento bíblico, ou ensinamentos que distorcem o evangelho. Como evitar os erros das sinagogas de Paulo? 1. Atenção à pureza do evangelho. O evangelho não é sobre regras externas ou tradições, mas sobre fé em Cristo. 2. Evitar o legalismo. Como Paulo, devemos alertar contra ensinos que colocam regras e rituais em lugar de Cristo. 3. Cuidado com doutrinas que desviam da palavra. Sempre que houver uma ênfase no ser religioso mais do que em viver conforme os princípios de Cristo, é hora de questionar. Conclusão. A crítica de Paulo às sinagogas não era contra o judaísmo em si, mas contra um sistema religioso que estava afastando o povo da verdadeira fé em Cristo. Hoje, as igrejas podem cair em tentação similar, quando se concentram em rituais, tradições e ensinamentos humanos, e esquecem da verdadeira essência do Evangelho, a graça de Deus em Cristo, que nos transforma de dentro para fora. Sim, essa análise pode perfeitamente ser relacionada com a mesa de Deus e a mesa do diabo, um conceito que tem profundas implicações espirituais. Em muitas escrituras e ensinamentos, a mesa é simbolicamente usada para representar comunhão, aliança e os princípios com os quais alguém se associa. Podemos então aplicar esse conceito ao que Paulo alerta sobre as tradições religiosas, práticas vazias e falsas doutrinas. 1. A mesa de Deus. A mesa de Deus representa o compromisso com a verdade divina, com o Evangelho de Cristo e com os ensinamentos da Palavra de Deus. Quando falamos sobre a mesa de Deus, estamos nos referindo ao lugar onde os fiéis se reúnem em adoração pura e em comunhão com o Senhor, sem misturar com elementos de engano ou distorções espirituais. A mesa de Deus e a verdade do Evangelho. A ceia do Senhor Lucas 22:19-20 é um exemplo claro da mesa de Deus. Ali, Jesus estabeleceu um pacto de graça e salvação através do seu sacrifício, não por obras da lei mas pelo sangue de Cristo. Comer e beber em Cristo. A verdadeira mesa de Deus é quando tomamos a comunhão com o Senhor, aceitando o sacrifício de Cristo, e não as tradições ou rituais que tentam substituir a fé em Jesus. Mateus 26:26-28. A mesa de Deus envolve a fé verdadeira, gratidão e submissão a Cristo, e não há confiança nas obras ou em qualquer prática religiosa que não seja centrada na cruz. 2. A mesa do diabo. Já a mesa do diabo representa tudo o que é falso, enganoso e destrutivo, sendo um lugar de enganos espirituais e falsas doutrinas. É a mesa onde as pessoas se associam ao engano, seja por meio de tradições religiosas, filosofias humanas ou doutrinas que desviam da verdade de Cristo. A mesa do diabo e os enganos religiosos. Paulo advertiu contra as práticas religiosas que não levam à salvação genuína em Cristo, e esse desvio pode ser visto como a mesa do diabo. Falsas doutrinas e tradições. Quando uma igreja ou movimento coloca suas próprias práticas e regras acima da verdadeira palavra de Deus ou distorce o evangelho para agradar aos homens, isso pode ser visto como uma forma de se sentar à mesa do diabo. Engano espiritual. O próprio anticristo é descrito como alguém que se assentará na sua própria mesa, oferecendo uma falsa paz, uma falsa segurança, mas que, no fim, levará as pessoas ao desvio espiritual e à destruição eterna. 2 Tessalonicenses 2:3-4. Quando Paulo fala sobre os falsos mestres e os outros evangelhos, Gálatas 1:6-9, ele está alertando sobre a mesa do diabo, onde as pessoas são alimentadas por ensinamentos que não são do evangelho de Cristo, mas que distorcem a verdade e afastam da salvação. 3. A conflituosa relação entre as mesas. A mesa de Deus e a mesa do diabo não podem coexistir, são lugares de comunhão opostos. Enquanto a mesa de Deus é lugar de santidade, verdade e liberdade em Cristo, a mesa do diabo é lugar de enganos, falsidade e escravidão espiritual. Cristo alerta sobre a escolha entre as mesas. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. 1 Coríntios 10:21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Isso significa que a prática religiosa deve ser genuína e verdadeira, não se baseando em rituais vazios ou falsas doutrinas, que são parte da mesa do diabo. 4. Aplicando o conceito às igrejas e movimentos religiosos. Quando você observa o crescimento de algumas igrejas ou movimentos que parecem estar focados em tradicionalismo, rituais vazios ou em ensinar outro evangelho,
Isso pode ser um sinal de que estão se assentando à mesa do diabo. Esses sistemas podem se esconder sob uma fachada de religiosidade e espiritualidade, mas estão, na verdade, distantes da verdadeira adoração a Deus. Exemplo prático. Se uma igreja coloca rituais e obras humanas como um meio de salvação, ou se seus líderes se colocam em posição de autoridade superior à palavra de Deus, ela pode estar promovendo a mesa do diabo, onde a verdadeira obra de Cristo é ignorada. Conclusão: a escolha entre as mesas. A reflexão sobre a mesa de Deus e a mesa do diabo nos lembra da necessidade de sermos fiéis ao Evangelho verdadeiro e de evitar cair em sistemas religiosos que buscam substituir a obra de Cristo por obras da carne ou ensinamentos humanos. Ao refletir sobre o estudo que conversamos, abrange uma reflexão profunda sobre as questões espirituais, especialmente no contexto de igrejas, doutrinas e práticas religiosas, e como essas se relacionam com as mesas de Deus e mesas do diabo. Aqui está uma análise do que discutimos, estruturada em pontos principais. 1. Análise da mesa de Deus e a mesa do diabo. Esse conceito é fundamental para a nossa compreensão espiritual, pois ele nos permite refletir sobre onde estamos alimentando nossa fé e prática religiosa. A mesa de Deus é a comunhão verdadeira com Cristo, centrada no Evangelho da graça e na verdadeira adoração. Já a mesa do diabo representa as práticas enganosas que distorcem o Evangelho, como tradições religiosas que substituem a fé em Cristo por obras humanas, rituais vazios ou falsas doutrinas. 2. A preocupação de Paulo com as tradições religiosas. A ênfase de Paulo nas suas cartas sobre evitar tradições e obras da lei como meio de salvação é crucial para entender o contexto espiritual da época e sua relevância para hoje. Paulo não condenava as práticas religiosas em si, mas sim o legalismo e a tentativa de se alcançar a salvação através de ações externas que não têm poder transformador. Essa preocupação se reflete também na mesa do diabo, onde práticas religiosas distorcidas afastam as pessoas da verdadeira graça de Deus. 3. O perigo do legalismo e da hipocrisia religiosa. Quando falamos sobre legalismo e hipocrisia religiosa, estamos falando sobre sistemas que substituem a relação pessoal com Cristo por normas externas e humanas, sem promover uma verdadeira transformação interior. Muitas igrejas e movimentos religiosos podem cair na armadilha de enfatizar práticas externas como rituais, festas, regras em vez de pregar o evangelho genuíno de Cristo, que é pela fé e graça, não por obras. 4. A escolha entre as mesas. A decisão espiritual que cada cristão enfrenta é uma escolha entre a mesa de Deus e a mesa do diabo. A escolha por seguir Cristo genuinamente, de acordo com o Evangelho, ou cair nas armadilhas das doutrinas que desviam da verdade. Isso se reflete, como vimos, na obediência à palavra de Deus e na pureza do Evangelho. Qualquer doutrina ou prática religiosa que não seja baseada na graça de Cristo e que substitua o Evangelho é parte da mesa do diabo, levando as pessoas a uma fé distorcida e vazia. Pastor Mendes. Conclusão final do estudo. Este estudo nos leva a um ponto crucial: o foco deve estar em Cristo, e não em obras ou tradições humanas. O verdadeiro cristianismo é sobre fé em Cristo e não sobre rituais religiosos vazios. Quando Paulo fala contra as sinagogas ou outras práticas religiosas, ele não está atacando a fé judaica, mas os modismos religiosos que não reconhecem Jesus como o Messias e tentam substituir a graça de Deus. Hoje, as igrejas devem estar muito atentas a isso. O que temos visto em muitas denominações e movimentos religiosos é a tentativa de misturar o evangelho com práticas externas que não têm base bíblica. Isso pode ser visto como assentar-se à mesa do diabo, um lugar onde engano e falsidade espirituais predominam. Se quisermos permanecer fiéis a Cristo, nossa missão é manter a verdadeira adoração e fé centrada na graça e verdade de Deus, e não em ensinamentos ou práticas humanas que busquem distanciar-se da palavra de Deus. Pastor Mendes, em resumo, o estudo é um alerta para que as igrejas e os indivíduos não se desviem das Escrituras e se afastem das tradições e doutrinas que podem ser facilmente infiltradas pelas armadilhas do diabo. A verdadeira mesa de Deus nos convida a uma fé genuína, centrada em Cristo, e não em práticas religiosas vazias. Isso, é importante examinar as práticas e doutrinas das igrejas e movimentos religiosos. Pastor Mendes.